dia. Pô, velho, tinha que ser esse romance, né? Hoje é sobre romance. Ah, velho, eu não gosto. Não gosta? E o romance, velho? É porque, na verdade, as pessoas confundem muito o título, né? Romance com o romance namoro, né? Sim. E, na verdade, não tem nada a ver. Esse daqui, no caso, né? Tem nada a ver com namoro, não. Tem histórias de namoro, mas não só isso. Eu nunca gostei de romance, velho. Meu Deus do céu. Depende, se você lê um livro em prosa, você está lendo um romance, mesmo você dizendo que não gosta. Porque o romance, ele é a estrutura do texto, é a forma como o texto é construído. Eu vou explicar para vocês entenderem como que funciona. Esse nome é muito subestimado, mal usado também. Que isso. Ei, professor, eu fiz a atividade daquele dia que você foi fazer atividade com nós e eu terminei. A página 12. Lá do didático, Sim. porque eu... Ah, tá bom. Nossa, aqui na minha rua, todo dia tem alguma coisa diferente, meu pai, um barulho diferente. Nossa, aqui só tem barulho de moto passando toda hora. Espera mais um pouquinho. Um minutinho, eu tô realçando meu desenho. Eu fiz mais um desenho, professor. Tá com mania de desenhar agora? Ah, eu desenho todo dia, né? De vez em quando. Bom. Aí o desenho que eu fiz é do Goku na forma do Bom dia, instinto Aline. supremo. Bom dia. Aí é o Goku na forma do instinto superior. Aí eu fui lá e fiz. Eu tava Não terminando. entendi, mas tá bom. Não entendi muito. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Espera 10h40 para eu começar. Na verdade, já deu. Fechou. Pessoal, bom dia para todos, tá? Hoje eu vou começar a falar de um conteúdo que eu particularmente gosto bastante, que é romance. Guilherme já chegou dizendo que ele não gosta de romance. E aí eu vou explicar para vocês o que vai ser, né? Esse título, o que é esse romance, que na verdade eu observo que é utilizado de forma bem equivocada, né? Às vezes, porque leva-se a crer que romance é a
a mesma coisa que romântico. E não é, tá, pessoal? Na verdade, romance é a construção de um livro, de uma apresentação de texto, de uma apresentação de enredo, de conteúdo, tá? De uma história. Então, por exemplo, quando vocês estudam o conto, que é um texto curto, quando vocês estudam a crônica, que também é um texto curto, nós estamos lidando com uma história que circunda por um personagem apenas, né? Por um núcleo apenas. Quando se fala de romance, fala de várias histórias acontecendo de forma paralela, várias histórias acontecendo simultaneamente. Então, o romance ele não fica centrado, né, apenas nos personagens principais, né? Muito pelo contrário, ele tem outras esferas de apresentação, né? Tem as personagens principais, que são os protagonistas, mas tem os antagonistas, que são os vilões, né? Tem as personagens, os núcleos secundários, né? Que às vezes é o grupo que trabalha no jardim, é o grupo que trabalha na cozinha, é o pessoal que faz entrega, e todas essas pessoas, dentro daquele contexto, têm as suas especificidades. Então, o romance é um texto com várias narrativas, várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, tá? E aí, mistura, né? Pelo menos se misturava um pouco com as novelas que vocês veem hoje. Então, vou falar a respeito disso também. Antes, né, de chegar nesse ponto, eu quero falar um pouco das características desse gênero textual, desse tipo de texto, dessa apresentação, tá? Para depois a gente ir avançando e falando dos autores e daquilo que propriamente está apresentado no livro de vocês, no didático, tá? Então, qual é a definição de romance, pessoal? Prosa mais ou menos longa, na qual se narra fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos, na crítica social e etc. Tá? Isso aí é o que eu acabei de falar, eu falei com o Guilherme. Ah, eu não gosto de romance, professora. Mas, se você ler um texto de aventuras, consequentemente, você está lendo um romance. Se você lê um livro policial, investigativo, né, que conta uma história imaginária, né, fictícia, você está lendo um romance. Se você resolve ler uma história, né, de cunho psicológico, misteriosa, enfim, você está lendo um romance. Então, o romance é a apresentação desse tipo de história, tá? Por que prosa? Porque é dividido em parágrafos, tá, pessoal? Quando nós trabalhamos poemas, nós focamos nas estrofes, nos versos, né, nas rimas, na figura de linguagem. A prosa, não. A prosa, ela é dividida em parágrafos. Ela nos conta algo, tá? E dentro deste contar, nós também temos os diálogos que tornam aí a nossa história um pouco mais interessante, tá? Bom, algumas características a respeito de romance. Bom, pessoal, a gente fala assim narrativa curta, mais ou menos curta, não, a narrativa é longa. Um livro que passou de 50 páginas já é considerado para nós uma narrativa longa. Porque o que é um texto curto? É um texto de uma página e meia, né? O conto é um texto curto, a crônica é um texto curto, a fábula é um texto curto. Romance não, romance são textos longos, são narrativas longas, envolvem muitas personagens, tem espaços variados. Então a história acontece num casarão, mas ao mesmo tempo tem o senhorzinho da padaria, tem o senhor do açougue, né? Tem o vigilante, tem a história do vigilante que acontece lá no quartinho dele, né? Nós temos a praça, que é um local de encontro. Então, todos esses espaços, eles contribuem para a construção dessa narrativa, né? Para contar a história dessas pessoas, desses personagens que estão aí envolvidos neste romance, tá? O tempo do romance, ele é um tempo ilimitado.
Tentem imaginar como se vocês estivessem assistindo a uma novela. Quando vocês assistem a uma novela, o que acontece quando essa novela é passada para vocês, né? Há um tempo longo. Os personagens da novela têm feriados, eles têm sábado e domingo, eles têm uma rotina de trabalho durante a semana, né? Eles às vezes comemoram o Natal, às vezes comemoram a passagem de ano, às vezes comemoram o aniversário, às vezes existe uma passagem de tempo de 10 anos, 5 anos durante a novela. Então a perspectiva dentro do romance é a mesma, tá? E, além disso, existem muitos conflitos geradores, tá? Existem muitas situações que acontecem simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que o mocinho e a mocinha do romance, né, as personagens principais, que podem ter um envolvimento amoroso ou não, não precisa necessariamente ter um envolvimento amoroso. Existem novelas em que as personagens principais não tinham envolvimento amorosos entre si. Um exemplo, deixa eu ver, acho que está reprisando no Viva agora. Eu vi na internet Mulheres Apaixonadas. Quem são as personagens principais de Mulheres Apaixonadas? As próprias mulheres, né? Existem várias ali. É lógico que o foco principal está na Helena, né? Que é a personagem principal de todas as obras de Manuel Carlos. Mas existem outras ali que também compõem esse núcleo. Então, nem sempre as personagens principais terão envolvimento amoroso, tá? E aí, pessoal, dentro desse romance existem muitos conflitos. Você pode ter o conflito da personagem principal, mas você também pode ter o conflito do tio da padaria, que pode ter roubado alguém, e nesse roubo ele deixou alguns indícios, e tem um policial, né, que está investigando. Então, tudo isso faz parte dos conflitos, tá? E esses conflitos eles vão se desenrolando ao longo da história até chegar à conclusão, ao clímax, né, que é o momento esperado, que é a descoberta de algum assassinato, né? Os novelistas, por exemplo, eles gostam muito de colocar um assassinato misterioso e depois fica naquele jogo, né? Quem foi que matou fulano? Quem foi que matou cicrano? E assim por diante, tá, pessoal? Então, isso acontece. E aí, quando você consegue encerrar esse romance, você está aí compartilhando o desfecho deste romance, tá? O final deste romance. Bom, em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa pelo próprio personagem principal, de modo que a obra parece autobiografia imaginária. Então, assim, o romance ele pode ser narrado em primeira pessoa, como ele também não tem muitos que não são narrados em primeira pessoa, tá, pessoal? Deixa eu ver mais aqui. Em grande parte dos romances do século XIX, o romancista narrador intervém frequentemente na narração, interrompendo-a por meio de reflexões sobre os acontecimentos e os personagens. Existem obras, acho que Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, em que o narrador, personagem, no caso é o Brás, né? Ele morre e ele narra a sua história, a sua vida após a morte, por isso Memórias Póstumas. E aí, durante toda a sua narração, que ele vai, né? Ele fala da sua infância, ele fala do conflito que ele tinha com a família, do romance conturbado com a Marcela, e aí durante todo esses momentos, ele dialoga ali com o leitor. Você está vendo? Tem condições uma coisa dessa? Logo a Marcela, né, me roubou, não sei o quê, não sei o que lá. Então, há também esses momentos de reflexões. Não vai acontecer isso? De maneira nenhuma. Raras as obras em que você percebe aí um contato do narrador-personagem com o seu leitor, tá? Alguns, né, alguma coisa acontece, outros não. E aí, pessoal, aqui fala um pouco da estrutura, né, que é prosa, ou seja, dividida em parágrafos, prosa de ficção. E aí, eu gosto muito de focar na questão da verossimilhança, tá? Por parte dos autores. Ou seja, tudo que é narrado no romance
é retratado de maneira que, ao ler, você sinta, de fato, aquela sensação, aqueles sentimentos, tá? O de angústia, o de medo, né? O pavor, o susto, um impacto, né? Por descobrir alguma coisa que você não imaginava ao longo de toda a narrativa e assim por diante. Mesmo você sabendo que aquelas coisas todas que estão ali são irreais. Algumas histórias são baseadas em histórias verdadeiras, obviamente, tá? Mas nem toda obra que é baseada em histórias reais, elas estarão ali de forma intacta para vocês, tá? Sempre haverá alguma ficção por detrás daquele filme, ou daquele romance, ou daquela novela, daquela obra que está sendo passada para vocês, ok? E aí, entremos agora no romance aqui no Brasil, tá? O romance chegou para nós, né, há muitos séculos, e eu digo sempre que os romances de 2 séculos atrás eram romances assim difíceis de engolir, sabe? Por quê? Porque texto muito rebuscado, texto muito confuso, histórias muito confusas, tá? Que a gente, de fato, precisa voltar para ler novamente e reler e tentar compreender por causa, né, da complexidade dos vocabulários. Sem contar que são narrativas que elas demoram para se desenrolar. Às vezes acontece alguma coisa digamos, entre as personagens principais, né? Um casal, um triângulo amoroso, aquilo vai se arrastando, vai se arrastando, vai se arrastando, e às vezes aquilo só se desenrola lá no final da narrativa, no final do livro. É um pouco cansativo, tá, pessoal? Mas faz parte da nossa literatura. Algumas são muito boas, entendeu? Vale a pena vocês lerem. Eu vou até falar de alguns autores daqui a pouco, tá? Então, os romances estrangeiros, marcados por lances melodramáticos e finais felizes, caíram no gosto dos jovens da corte. Ou seja, tudo que chegava de fora é muito valorizado. Para nós, aliás, acho que isso é uma marca que as pessoas têm até hoje, né? Eu tenho uma blusinha que custa R$ 10 no Brasil eu não compro, não vale a pena, mas se custa $5 nos Estados Unidos, aí eu tenho que andar com ela para cima e para baixo, tirar 1 milhão de fotos e postar. Então, coisa mesmo que a gente já deixou enraizado, né? Você valorizar muito o que é do estrangeiro. Então, essas obras eram traduzidas e aquelas coisas melodramáticas, né? A mocinha sofre, 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 né? Bastante por aquele rapaz pisa bastante, mas no final eles ficam juntos, tá? E aí esse final feliz acabou agradando a corte e principalmente as mulheres, que foi aí o alvo, o público-alvo na construção desses romances, tá? Então, pessoal, como que era publicado esse romance? Como que eles chegavam na mão das pessoas e principalmente do público feminino, né? É através de folhetins. Então, ainda não se haviam escrito, colocado os livros de uma forma íntegra, né? De uma forma inteira, publicado e entregue para as pessoas. Era publicado os folhetins, como se fossem os capítulos dos livros. Para quê? Para que no dia seguinte você sentisse a necessidade de ir lá comprar novamente a sequência do folhetim. Aí você tinha o dia todo para ler aquele capítulo, quando era no dia seguinte você corria lá e comprava novamente o outro folhetim. E ia comprando até você ter o final da sua história, tá? E aí, pessoal, obviamente, como eu já disse, o público-alvo eram as mulheres, porque as mulheres sempre foram mais sentimentais, né? E acabava que aquela história, aquela tristeza, aquele sofrimento agradava mais o público feminino do que o público masculino. E aí, pessoal, vinham os folhetins, como eu falei para vocês, eu vou colocar... Eu não tenho nenhuma foto de folhetim, eu procurei e não achei, para que vocês vissem, mas é basicamente como se fosse um capítulo mesmo, né?
Tinha um livro, só que desmembrado. Então, chegava na mãozinha dos rapazes, né? Não era a banca, mas eram os rapazes que vendiam aleatoriamente na rua, e as pessoas ficavam ali na expectativa, esperando esses folhetins para que você conseguisse aí saber qual era o final da história. Alguns episódios eram publicados em jornais, ok? Isso aí chegou primeiro, com mais foco, mais evidência nas grandes metrópoles, né? Rio de Janeiro, São Paulo, até chegar nos outros lugares, demorou um pouquinho. E aí, nessa época, entra, como eu digo, as coisas acontecem tudo simultaneamente, né? Nessa mesma época, chegou o cordel lá no Nordeste, justamente pela carência de se pagar por esses folhetins, né, mais caros. E aí, pessoal, quais são os nossos folhetins de hoje? As novelas, né, que são apresentadas para nós de uma forma muito mais lúdica, muito mais dinâmica. Todo dia vocês assistem aí a um capítulo diferente. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas com certeza o básico, né? A narração, como que é apresentada essa história, como que é apresentada as personagens, como que se envolve, né? Os conflitos e as coisas se amarram aí umas nas outras. O clímax de todos esses conflitos, o tempo. Então, todos os elementos da narrativa vocês também encontram nas novelas, tá? Que são os nossos folhetins. E aí, o que aconteceu? Ao final disso, eles perceberam que era interessante pegar esses folhetins todos e reunir num caderno só, para que ele não se perdesse. E aí eles perceberam que o romance era algo bem interessante, a estrutura, né, do romance era algo interessante. Vamos colocar os folhetins todos reunidos num caderno só e vender para as pessoas, tá? E aí começou toda essa febre, porque foi uma febre, e tinha literatura para todos os gostos, né? Tinha a literatura melodramática, e aí começou a aparecer as literaturas de aventura, essas literaturas de aventura, isso tudo aqui no Brasil, tá, pessoal? As literaturas de aventura começaram a ter o quê? Os índios, né? Ali envolvido como se fosse, né? O príncipe, aquele homem forte que protegia as mocinhas. Aí começaram a colocar os negros dentro da literatura, mas um negro, né, que era misturado com um branco para poder ele não ser tão negro. E aí ele misturado, ele poderia ter um nariz mais afilado, ele poderia ter os lábios mais finos, porque afinal de contas era filho de uma negra com o senhorzinho, né, o branco, o chefe da fazenda. E aí muitos desses personagens que foram apresentados nessa época tinham até os olhos claros, né? Moreno, dos olhos claros, forte, enfim. E aí você percebe que eles vão tentando inserir de uma maneira meio camuflada todas essas personagens, né? Numa história mais aventureira. E aí, pessoal, nós vamos falar aqui rapidamente sobre alguns dos nossos autores principais, até nós chegarmos ao Graciliano Ramos, né, que é o nosso autor da vez aqui no livro didático. Nós temos alguns, que é o Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida, Lima Barreto. Eu acredito que vocês verão muito das obras desses autores no ensino médio, tá? Na minha época, nós éramos obrigados a ler todos os romances desses autores, né? Cada trimestre nós tínhamos que ler 3, às vezes 4 romances, né? E nós tínhamos professores só de literatura, então a cobrança era muito grande. Então, hoje está um pouco menos. Hoje eu percebo que se trabalha mais os fragmentos dos textos, né, das obras, do que o texto propriamente dito. O primeiro deles é José de Alencar. Eu gosto bastante desse cara, não tanto, não sei porquê, mas eu sinto que ele era um pouco machista, né? Mas tudo bem, na época era normal ser machista, né? Era da época. Então, assim, nas histórias dele, a mulher sempre sofria demais,
e ela acabava sempre apelando muito para aquele homem apaixonado, aquela pessoa que ela sofria, né, que ela buscava. Tem um romance, inclusive, de José de Alencar, que é A Senhora. Ela amava muito, né, o seu homem ideal, e aí, em algum momento, ela fica rica, ela consegue ficar rica, em algum momento da história ela fica muito rica, e aí ela começa a pisar, né, nesse seu pretendente, ela começa a humilhar, porque ele é pobre, ele é interesseiro, e aí ele começa a aproximar dela, porque ele vê que ela não é mais aquela mocinha pobre, né, e feinha, ela está bem cuidada, ela é rica, ela tem poder, e aí você fica ao longo do livro pensando, ele está com ela porque ele quer realmente estar com ela, ou ele está com ela porque agora ela ficou rica? E aí no final, obviamente, né, que eles vão ficar juntos. Então, causa um pouquinho de antipatia. Aí nós temos Machado de Assis, que eu sempre digo que ele é o precursor, né, dos romances psicológicos e dos romances mais realistas, né? Ele é do período literário realista, então ele coloca muita verdade na sua obra. As mulheres não são tão perfeitas, os homens também não. As pessoas se magoam, se maltratam, se traem. E aí uma das obras que com certeza é o marco de Machado de Assis é Dom Casmurro. Eu creio que vocês um dia irão ler essa obra, né? É uma obra que fala da Capitu, é a mulher de Bentinho, né? E Bentinho passa a história toda analisando a sua esposa, o seu filho, que se parece demais com o seu melhor amigo. Então, ele fica ali no meio, analisando os gestos daquele filho que ele cria, né? Pensando se aquele menino realmente é filho dele. Aí ele percebe algumas situações de intimidade entre a esposa e o seu melhor amigo, e ele percebe que o menino vai crescendo e o menino vai tomando forma, o seu rosto, né? O seu olhar, e algumas atitudes parecem que se assemelham muito com a do seu melhor amigo. E aí ele fica assim nessa dúvida, né? Será que eu fui traído? Será que eu estou criando o filho do outro? Como que foi isso? Como que foi essa traição? Como que se sucedeu? Foi dentro da minha casa? Foi fora da minha casa? E a história toda circula em volta desse triângulo amoroso, que em nenhum momento é confirmado, tá? Nem no começo, nem no meio, nem no final da história. Já teve vários comentários de autores, né, que leram essa obra, Dom Casmurro, e afirmam que a Capitu traiu o Bentinho, traiu seu marido com o melhor amigo dele, e existem teorias que dizem que tudo não passa de uma perseguição psicológica, né, de uma loucura da mentalidade do próprio Bentinho, né? Que eu acredito que seja, que ele já era doido. Naquela época já tinha homens, né, extremamente ciumentos e obsessivos, tá? Então é uma história muito legal. E aí cada pessoa que lê Dom Casmurro consegue ter uma interpretação diferente da obra, tá? Porque, na verdade, tudo que você lê é do ponto de vista do Bentinho. Então você tem que pensar, e aí, acredito nele, no que ele está vendo, no que ele está relatando? Ou será que tudo não passa de fruto da imaginação? Então, é uma obra muito intrigante, tá? Vale muito a pena a leitura. Por fim, nós temos Graciliano Ramos, tá? Autor de Vidas Secas, que é uma obra já bem da literatura moderna, tá? Uma obra bem contemporânea e que trata da realidade dos retirantes. Eu não sei se eu já comentei a respeito dessa obra com vocês, porque eu já falei tanto sobre Vidas Secas que eu me perco, eu me confundo. Então, é uma obra que nós vamos trabalhar. Eu tratei de Vidas Secas com os meus alunos do ensino médio, da terceira série do ensino médio, que é um período que vocês vão falar só sobre obras modernas, tá? Só de 1900 para cá, tá? 1920, 1910, até os tempos atuais. E aí eles retrataram toda a narrativa de Vidas Secas
em forma de filmagem. Então, foi um trabalho que ficou muito bacana, ficou muito legal, tá? Então, pessoal, o que é Vidas Secas? Vidas Secas conta a história de uma família de retirantes que sai do Nordeste e quer tentar a vida no Sudeste, né? No Sudeste, em São Paulo, quer tentar ver se consegue aí um dinheiro para o sustento da família, e eles resolvem fazer esse trajeto a pé. E ao longo de toda a história, né, de toda a narrativa, é contada aí os apuros que eles passam até chegar ao seu destino, se é que eles chegam ao seu destino, né? Todo o sofrimento, toda a fome, as loucuras do pai, né? Porque o pai também era uma pessoa um pouco deslumbrada, né? Que é um personagem que ele quer o bem para os filhos, mas ele também não sabe como buscar esse direito. Tem o sofrimento da mãe, que tem que se virar com aqueles filhos, né? Estando o pai deslumbrado ou não. Então, é uma narrativa muito interessante que fala da pobreza, fala do Brasil de uma forma muito explícita, tá? É uma obra que vale muito a pena a leitura também. E aí, introduz, né, o nosso conteúdo lá no capítulo 10, né, romance enredado na imaginação, que se apresenta como a obra de Portinari, né, pessoal? Ele fez essa obra, que também é uma figura de retirantes, e aí vocês podem observar que essa obra coloca as crianças assim numa posição esquelética, né? Todo mundo bem esquelético, com os olhos bem fundos. Há uma tristeza, uma profundidade, uma obscuridade no olhar de todos eles. Aqui tem a menção de uma costela, né? De tanta fome que as pessoas sentiam, as crianças sentiam. O rosto de caveira, né? Os ossos caídos pelo chão, representando aí a seca e a morte do gado, né? A terra infértil e assim por diante. Então, eu achei muito interessante essa analogia, tá? Essa comparação. E aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês analisem, né, a obra de Portinari, respondam as questões que estão lá na página 25, tá? Leiam aí, por favor, o romance, né? Que é um fragmento de texto, obviamente, de Vidas Secas. E aí, observem como que essa narrativa se dá, não somente pela história em si, mas também pela variação linguística que é apresentada, tá? As palavras, né, próprias da época, próprias do local, né? Observe a narração, observem quem se destaca no texto, para que vocês entendam aí quem são os protagonistas. Observe quem é a pessoa que, de alguma maneira, se contrapõe ao bem-estar dessa família. Analisem também quem são os personagens que menos aparecem e assim por diante. Tentem identificar os elementos narrativos dentro deste texto, tá? Por quê? Porque aí amanhã a gente consegue detalhar esse fragmento de texto e responder as perguntas, corrigir com vocês as perguntas subsequentes, tá? Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Eu não conheço ninguém, nem aluno, tá? Que tenha lido Vidas Secas e não tenha gostado, não tenha se apaixonado, principalmente pela literatura nordestina, tá? Eu sou fã de carteirinha de toda a literatura nordestina, Graciliano Ramos, Ariano Suassuna, Jorge Amado, todos eles são escritores assim espetaculares, tá? Então, eu tenho certeza que se vocês se arriscarem nessa leitura aí, vocês vão gostar bastante. E aí, amanhã eu volto corrigindo esses exercícios, tá, pessoal? Fiquem atentos que eu vou jogar lá no grupo para vocês um trabalhinho para vocês realizarem. É o nosso último trabalho do trimestre, tá? E eu vou chamar a galera que está me devendo trabalho também para poder dar uma oportunidade para conseguir 50% da nota. Falou, pessoal? Alguma Beleza. dúvida? Não. Tá tranquilo? Tá favorável. Então tá bom. Até amanhã, pessoal.
Tchau, Até tchau. amanhã, professor.